Olá, queridos alunos, eu me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar valores sociais, culturais e humanos em textos literários. Vamos lá conhecer um pouquinho. O que vamos aprender hoje? Veremos o quanto os textos são capazes de nos trazer algumas reflexões. Reflexões que vão desde as situações em que somos confrontados em nosso dia a dia, até a visão em que podemos ter de uma sociedade de suas características sociais. Fique atento, muitas vezes essas informações que podem nos proporcionar grande reflexão não estarão de forma explícita no texto, ou seja, ditas com todas as palavras. Por essa razão, temos que confrontar as ideias do texto com o conhecimento acumulado em nossa vivência. A este fenômeno chamamos de inferência. O que nos ajuda a fazer inferência dos sentidos que os textos nos trazem é a interpretação dos recursos visuais, sonoros e semânticos que foram utilizados na sua produção. O que podemos inferir nos poemas a seguir? Observe o poema Olho por Olho, poema de Augusto de Campos. Olho por Olho é um poema concreto de Augusto de Campos. O título nos lembra um ditado popular, olho por olho, dente por dente. Identificamos vários olhos camuflados a outros objetos que se escondem dentro do poema. Sem escrever uma só palavra, apenas através dos signos recolhidos em jornais, o texto nos leva a inferir que ele pode estar fazendo menção ao golpe militar. Vamos relembrar um pouquinho sobre a ditadura militar. A ditadura militar foi resultado de uma articulação política realizada por civis e militares da sociedade brasileira. Foi um regime ditatorial que se estendeu no Brasil de 1964 até 1985, caracterizado por censura, sequestros e execuções cometidas pelo governo. Durante o golpe, o presidente então empossado, João Goulart, foi destituído de seu cargo. Os vários olhos podem dar a entender que nesse período da ditadura militar, todos eram observados o tempo todo, mas que ao mesmo tempo as pessoas também estavam alertas ao que estava acontecendo no país. No topo da pirâmide, os sinais de trânsito podem significar a mensagem de que a população precisava encontrar direções, os seus caminhos. Se vocês observarem bem, ele faz muita essa alusão à ditadura militar, porque lembrando que naquele período não tinha a livre expressão, você não podia se expressar. Se você estava insatisfeito com o governo, você não podia se expressar que nem hoje. Então, os textos literários, eles são muito utilizados para isso, para a realização de críticas também. Vamos para o próximo poema. No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. O poema No Meio do Caminho foi criado por Carlos Drummond de Andrade. Podemos inferir que as pedras mencionadas nessa poesia podem ser classificadas como obstáculos ou problemas que as pessoas encontram na vida, descritas nesse caso como um caminho. Essas pedras podem impedir a pessoa de seguir o seu percurso, ou seja, os problemas podem impedir de avançar na vida. Observa quando ele diz, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Esses versos transmitem uma sensação de cansaço por parte do eu lírico, lembrando que o eu lírico é o eu poético, é quem fala, seria a voz dentro do poema. E do acontecimento que ficará sempre na memória do poeta. Assim, as pedras mencionadas também podem indicar um acontecimento relevante
e marcante para a vida de uma pessoa. Há uma repetição constante de que a pedra está no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Observe que vai se repetindo várias vezes. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Veja que não é no começo do caminho nem no fim. Isso pode ser interpretado como um momento de crise, conflito, em que a pessoa precisa tomar uma decisão, se vai retroceder ou avançar contra a pedra, que no caso a gente interpreta como problema. Vamos a mais um poema. Cidadezinha cheia de graça. Tá? Vamos ler mais um poema e pensar em algumas questões. Esse poema é do Mário Quintana. Cidadezinha cheia de graça, tão pequenininha que até causa dó, com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre sol. Nuvens que venham, nuvens e asas, não param nunca nem um segundo, e fica a torre sobre as velhas casas, fica cismando como é vasto o mundo. Eu que de longe venho perdido, sem pouso fixo, a triste sinal. Ah, quem me dera ter lá nascido, lá toda a vida poder morar. Cidadezinha, tão pequenina que toda cabe num só olhar. Vamos lá para a questão número 1. Cidadezinha cheia de graça é um soneto que descreve uma cidade. Só relembrando um pouquinho a diferença entre um poema e um soneto. O soneto ele tem uma estrutura fixa. Ele sempre vai vir composto por 2 tercetos e 2 quartetos. Seriam 2 estrofes com 3 versos e 2 estrofes com 4 versos, que nem vocês podem observar no soneto que a gente acabou de ler. As 2 primeiras estrofes eu tenho 2 quartetos e após eu tenho 2 tercetos, só para relembrar aí a estrutura de um soneto. Então vamos lá. Como a cidade ela é vista pelo eu lírico? Para o eu lírico, a cidade é um lugar acolhedor, bom para morar, que não faz distinção de nenhuma pessoa. Lá toda a vida pode morar. Um lugar seguro para quem não tem nenhum lugar para viver. Então, para ele é um lugar perfeito. Para o eu lírico, a cidadezinha seria um lugar perfeito para se viver. Vamos lá para a próxima questão. Na cidade, um elemento parece ver o mundo. Que elemento é esse? E o que este elemento representa? A torre da igrejinha, quando ele diz, né, sua igrejinha de uma torre só, quando ele fala que da torre você consegue ver toda a cidade. Como ela é alta e sobressai sobre todas as casas, parece olhar o mundo ao redor. Este elemento representa a força da fé na figura de Deus, que está no alto e é capaz de olhar por todo mundo. Então, ele traz toda uma representatividade também dentro do poema. Ele faz essa alusão e se utiliza dessa representação aí, a torre da igrejinha, como se fosse uma representação de Deus, que olha por todos. Vamos lá prosseguir. Sendo assim, percebemos o quê? Que um poema ele pode expressar muito sobre os valores, como por exemplo, valores sociais. O que são os valores sociais? Como visto no poema Olho por Olho, que representou um momento histórico associado ao ditado popular. Então, num poema, a gente consegue identificar os valores sociais. Valores humanos, como representado no poema No Meio do Caminho, que representou uma condição humana, de dúvidas diante de um problema e dentre outras coisas, que a gente consegue observar que o poema do Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho, ele traz essa pegada, essa interpretação de trazer para a vida humana, para os problemas que muitas vezes a gente enfrenta lá no meio do caminho para poder prosseguir, para poder continuar. E nós podemos observar também os valores culturais, como demonstrado no poema Cidadezinha Cheia de Graça, que representou a cultura religiosa.
em que o autor ele faz esse paralelo, ele pega a torre da igreja, que é o ponto mais alto da cidadezinha, e faz essa comparação com Deus, que olha por todos. Então, da torre da igreja tem a visão de um todo, que pode ser feita essa comparação, que aí a gente tem uma comparação entre a torrezinha e Deus que olha por todos. Então, os textos literários, a gente pode identificar esses valores, tanto os valores sociais, valores humanos e valores culturais. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque.